todos reunidos no mesmo lugar. A paz do Senhor Jesus, minhas amadas, estamos aqui hoje para fazer a leitura do capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos continuar o nosso estudo, o nosso plano de leitura. Você vai ler esse capítulo, eu tenho certeza que muitos já leram. É o capítulo, mais conhecido, mais pregado de Atos dos Apóstolos. Quem nunca ouviu falar de Atos 2, né? Gabriela Rocha fez uma música, fez uma canção baseada nos acontecimentos desse capítulo, um capítulo que enche o nosso coração, que é o cumprimento de uma promessa que está escrita lá no livro de Joel e que o Senhor Jesus, ele cumpre, Deus, o Senhor, ele cumpre na vida dos seus discípulos, e nós vamos hoje fazer leitura e meditar um pouquinho acerca dos acontecimentos desse capítulo. Vamos ler? Então nós vamos ler a partir do versículo 2, que é a narrativa da promessa se cumprindo na vida dos discípulos do Senhor Jesus. Diz assim o versículo de número 2, capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos. De repente veio do céu um som como de um vento poderoso e encheu a casa onde estavam assentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Então essa é a passagem mais conhecida desse capítulo, Quando o Senhor manifesta a presença dele sobre a vida dos apóstolos, sobre a vida dos seus discípulos, agora os batizando, os enchendo de poder. E nessa época, então, havia uma festa chamada Festa de Pentecostes, Era uma festa na qual o povo, eram 50 dias depois da Páscoa, por isso o nome Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, o povo então festejava, dando graças a Deus pela colheita, que eles tinham colhido, e levavam assim as suas primícias, para agradecer o Senhor por tudo que o Senhor tinha concedido. Nesse tempo acontecia então a festa de Pentecostes. Neste tempo o povo estava reunido nessa festa de Pentecostes, quando se manifesta agora essa promessa de Deus. Muitas pessoas estavam ali. O versículo 9 vai trazer a menção de tantos povos que estavam reunidos em Jerusalém nesse tempo, povos de Roma, judeus, capadócios, a Ásia. Existiam muitas línguas, povos de muitas línguas reunidos naquele lugar. E quando o Senhor manifesta, então, agora eles ouvem um som como de um vendaval sobre aquele lugar, e eles também conseguem ver, Eles avistam, A Bíblia diz que eles viram descer sobre cada um deles, sobre cada um dos apóstolos, línguas, como se fossem línguas de fogo sobre a vida deles, e a partir disso que eles ouviram, desse som, que eles ouviram, e a partir dessas línguas, desse fogo que eles viram descer sobre a vida dos apóstolos, eles começaram a ouvir eles falando dos milagres que havia acontecido, das coisas que Deus havia manifestado. Eles começam a ouvir os discípulos falarem das maravilhas que Deus fez, porém não na língua deles, mas em outras línguas. Línguas essas que os povos que estavam ali estavam compreendendo, por ser cada um uma língua diferente e cada um na linguagem de um povo diferente. Então eles ficam apavorados, Eles ficam olhando o que está acontecendo, e certamente eles ficam apavorados. Uns creem, outros não creem, chegam ao ponto de dizer que eles estão bêbados, Chegam ao ponto de dizer que eles estão
bêbados, porque eles não estão falando coisa com coisa. Quem não está entendendo, né, o que eles estão dizendo, porque eles não estão falando na linguagem deles, quem não está entendendo, então está dizendo que eles estão embriagados por conta deles dizerem coisas que o povo não está entendendo. Então, neste momento, parte do povo vai compreender a linguagem. E neste momento, então, mais uma vez, nós vamos ver Pedro, né, tomando a liderança. Mais uma vez, nós vamos ver Pedro se levantando e dizendo a eles, lá no versículo de número 14, diz: então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. E aí Pedro começa a explicar o que está acontecendo. Mais uma vez a gente vai ver Pedro, né, totalmente transformado. A palavra de Deus está na sua boca, a ousadia de Deus está sobre a sua vida, e ele, tomado do poder, né, que foi derramado sobre a vida dele, mais uma vez, ele vai começar a citar passagens para explicar o que está acontecendo. E então ele vai explicar o que está escrito lá em Joel 28, né? Ele vai começar a citar que Deus havia escrito, que Joel havia escrito, né, por intermédio da revelação de Deus, dizendo que Deus derramaria do seu espírito sobre todas as pessoas, né? Que Deus derramaria sobre seus filhos e as suas filhas e eles profetizariam. E aí Pedro começa a citar essa passagem que está escrito lá no livro de Joel, capítulo número 2. Ele começa a fazer a citação dessa passagem para explicar a eles que eles não estão bêbados, né? Não estão embriagados por conta de ser 9 horas da manhã e que agora está se cumprindo uma promessa que Deus havia predito lá no livro de Joel. E Pedro começa então a falar, aproveita que a multidão está totalmente com os olhos voltados para ele, diante do que tem acontecido, e Pedro começa então agora a falar do ministério de Jesus. Mais uma vez ele vai citar alguns salmos, o salmo de número 16 e uma citação também do salmo 110, onde Davi está falando a respeito da ressurreição, e Pedro vai dizer, olha, Davi estava dizendo, não estava falando sobre si, porque o túmulo de Davi ainda está em nosso meio, então ele estava falando do Senhor Jesus que foi ressuscitado. E ele vai começar a fazer essa citação, pregando e falando a respeito da crucificação de Jesus, falando a respeito de tudo que o Senhor passou, de que eles o acusaram, de que eles o crucificaram, de que eles o mataram. E Pedro aproveita a oportunidade e agora ministra esse novo evangelho, né? O evangelho de Jesus, um Jesus que a multidão crucificou, e Pedro começa a pregar, e aquela multidão, a palavra de Pedro começa a penetrar no coração deles. A palavra de Pedro começa a quebrar o coração deles, e o coração daquele povo começa a ser rasgado com a ministração de Pedro, e agora Pedro vai iniciar, né, mais uma vez, a pregação que convence, né? Que o Espírito Santo vai convencendo aqueles corações. Vocês lembram quando nós ouvimos a palavra do Senhor, ouvimos a mensagem de Deus e ela penetrou no nosso coração, nos convencendo dos nossos erros, convencendo que nós precisávamos nos achegar a Deus, conhecer o Senhor, nos aproximar. Quando a palavra convence, parece que o nosso coração ele se rasga, e o Espírito Santo é quem faz isso, né? Quem convence neste momento. Então essa multidão está sendo convencida daquilo que aconteceu, daquilo que eles fizeram, dos seus erros, né? Da perseguição que foi feita ao Senhor Jesus, e que agora eles precisam então se converter. Então eles ficam atemorizados, né? O coração rasgado, convencidos, e eles vão até agora Pedro e eles perguntam, né? A Bíblia vai dizer lá no versículo 37 que as palavras de Pedro, elas partiram o coração dos que estavam ali vendo o que estava acontecendo. E então eles ficam apavorados e eles perguntam a Pedro, irmãos, o que devemos fazer? Então agora eles reconhecem os seus erros, né? Diante da pregação de Pedro, né? Eles reconhecem os seus erros e eles querem se consertar. E a palavra deles é, irmãos, o que nós devemos fazer?
Pedro, na autoridade que recebeu do Senhor, a resposta dele a este povo, né, a esses homens vocês devem se arrepender, versículo 38, vocês devem se arrepender para perdão dos seus pecados e cada um deve ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai se iniciar aqui agora um novo nascimento, né? Nós vamos ver pela primeira vez aqui, nós vamos ver os discípulos pela primeira vez pregando e agora iniciando uma nova etapa na vida desses ouvintes, né? A fé foi manifesta, né, através da pregação. A primeira etapa de um cristão é quando a nossa fé ela é acrescida, acrescentada, né? Então a fé foi gerada no coração desses homens que estavam ouvindo, dessa multidão que estava ouvindo Pedro, e essa fé levou eles ao arrependimento. Então agora Pedro vai trazer sobre eles a segunda etapa que eles precisam cumprir. Se arrependam, a fé fez com que eles se arrependessem e agora sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, a Bíblia vai dizer no versículo 41 que os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, né? Já foi manifesto no coração deles a certeza dos seus erros, né? E a vontade do arrependimento, né? Eles se arrependeram. Então, o arrependimento ele tem que trazer atitude, mudança, né, de atitude. Então, eles, no momento que creram e no que Pedro falou, Pedro disse a eles o que devia ser feito e eles, então, foram cumprir aquilo que Pedro falou. Foram batizados naquele dia e a igreja foi acrescida, né? De quase de 3.000 almas, então foram acrescentadas na igreja naquele dia. 3.000 almas creram na pregação de Pedro, creram na palavra que ele pregou e se batizaram e somaram no corpo de Cristo nesse dia, né? Então agora nós vemos discípulos, né, voltados, cheios de poder, cheios de mudança. Outrora, lá no capítulo 17 do livro de Mateus, nós vemos um homem chegando até Jesus com um filho endemoniado, pedindo para que Jesus o libertasse, dizendo que tinha levado até os seus discípulos, mas eles não tinham conseguido expulsar. Agora nós vemos discípulos totalmente transformados, cheios do poder de Deus. Porque é isso que acontece conosco. Quando nós nos achegamos a Jesus, quando nós fizemos a vontade do Senhor, quando nós o conhecemos de verdade, a nossa vida é transformada. Jesus já havia dito a eles, lá no livro de Mateus, capítulo 28, ele diz, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus já tinha dito a eles o que eles deveriam fazer. Então agora eles estão cumprindo essa promessa, né? Esse mandamento do Senhor. Eles estão indo e fazendo discípulo e batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o primeiro batismo acrescentou a igreja do Senhor, né? Depois dessa maravilha que eles contemplaram, depois da palavra de ousadia, de poder de Pedro, depois desse discurso desse homem que teve uma mudança tão, né, tremenda depois de que o Senhor Jesus partiu, né? Ele parece que se achegou mais ao Senhor, ele creu, as palavras, né, dos ensinamentos de Jesus estavam no coração dele e ele falava nas suas pregações, ele trazia versículos, né, que ele havia ouvido o Senhor Jesus ensinar. Ele traz os salmos, ele traz o livro de Joel, a palavra estava impregnada no coração de Pedro e o Senhor usava ele com ousadia para pregar, para convencer, né, e para alcançar essas vidas para a presença de Deus. E então a declaração do batismo, né, o batismo, que é o arrependimento dos pecados, ele é consumado na vida dessas pessoas. E a Bíblia vai dizer no versículo 43, que havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais. Aqueles que outrora não conseguiram expulsar um demônio de um menino, agora eles realizavam muitos sinais e maravilhas, diz a palavra. Quanta transformação para aquele que se achega, para aquele que reconhece
a dependência do Senhor, quanta transformação nós vamos ver na vida desses apóstolos, e essas transformações, o Senhor Jesus, Ele mesmo disse que nós poderíamos fazer sinais maiores do que aqueles que Ele manifestou aqui na terra. E é isso que está sendo cumprido na vida dos apóstolos agora. Outrora, eles andando com o Senhor Jesus, né? Eles não conseguiam entender o propósito, mas agora, depois da partida do Senhor Jesus, eles entenderam, eles compreenderam e eles realmente deixaram o seu coração, o propósito de Deus ser manifesto. Eles conseguiram se achegar a Deus. Não basta a gente andar com Jesus, né? Nós temos que se achegar, ser íntimo dele, entender os propósitos e os mandamentos do Senhor com profundidade. Então agora a Bíblia vai dizer que aqueles mesmos que não expulsaram, não conseguiram expulsar o demônio de um menino, né, de um filho, de um pai desesperado, agora eles estão operando sinais e maravilhas da parte de Deus. E a Bíblia vai dizer que os que criam se reuniam, né? Versículo 42 diz que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Então agora nós vamos ver 4 etapas se cumprindo na vida desses novos convertidos, né? 4 etapas de ensino na vida desses novos convertidos. Primeiro, perseverando na doutrina, versículo de número 42. Eles perseveravam na doutrina. Isso significa que eles iam à presença dos apóstolos para que os apóstolos ensinassem a ele o que estava escrito, quais eram os mandamentos do Senhor. Então nós precisamos dedicar a nossa vida, né, a essa palavra, ao cumprimento dessa palavra. E para que a gente seja não apenas um ouvinte, mas um praticante, nós precisamos ler, nós precisamos meditar. Então os apóstolos ensinavam esses novos convertidos na doutrina, na palavra do Senhor. Segunda etapa, a comunhão da igreja. Eles tinham um relacionamento, eles cultuavam, eles se reuniam, né? Eles se relacionavam. Terceira etapa, eles partiam o pão, sempre no versículo 42, partir do pão. O partir do pão é a Santa Ceia, o momento de comunhão da igreja. E esse momento de comunhão, ele é muito importante, né? Depois que a fé manifesta no nosso coração, depois que nós cumprimos o batismo, o momento de partir o pão, o momento da Santa Ceia é a próxima etapa do cristão, né? Quarta etapa, que também está lá no versículo 42, é a disciplina de oração. Os apóstolos ensinavam, né, que é necessário buscar a Deus, é necessário conhecer o Senhor, é necessário falar com Ele, né? E a oração, então, era a quarta etapa da vida desses novos convertidos. Então, eles tinham etapas, né, do processo de conversão, etapas em que eles iam perseverar na doutrina, eles iam aprender a respeito da palavra, eles iam ter comunhão com a igreja, se relacionar entre os irmãos, eles iam partir o pão, que era o momento da ceia, e eles iam ter uma disciplina de oração, ser ensinados a ser homens e mulheres de oração. Então agora vai se dar início, né, a esse processo de igreja, né? A igreja agora foi acrescentada, muitas pessoas já se renderam ao Evangelho de Cristo, muitas pessoas já se renderam às boas novas, né? Ao Evangelho da graça, né? E a Bíblia vai dizer no versículo 46 que eles adoravam juntos no templo diariamente. Fechando lá no 47, que está escrito, Lucas escreveu, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A palavra era pregada, o ensino dos apóstolos era diário, né? A disciplina de oração era diária, e com isso, né, o crescimento da igreja. Quando nós nos aplicamos a obedecer, quando nós nos aplicamos a fazer a vontade do Senhor, o crescimento do corpo de Cristo, ele é manifesto, né? Ele é certo. Quando nós nos dedicamos como igreja para cumprir os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, ela se cumpre, né? E o crescimento da igreja, ele vai acontecer em nosso meio. Então, esse é o comportamento que nós devemos manter enquanto nós somos corpo de Cristo. Nos manter firmes na palavra, né?
cada dia, diariamente, meditando nela, tendo um relacionamento, sendo membros de uma igreja, né? Relacionamento, comunhão como igreja, comunhão com os irmãos, Santa Ceia, o partir do pão e uma vida de oração. Que Deus abençoe vocês. Nós voltamos para continuar o nosso estudo com o capítulo de número 3, mas eu quero que você leia, medite e guarde no seu coração o início de tudo e o cumprimento de todas as coisas neste capítulo de número 2. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a